Tópico 4. Mais traduções problemáticas. Essa é a Bíblia Pastoral, uma Bíblia católica, que por sinal é a mãe dessa teologia que o Sr. Vailate segue, isto é, a criadora da teologia da Trindade. Note como ela traduz Gênesis 1:2. Um vento impetuoso pairava sobre as águas. Agora vejamos a tradução da Convenção Nacional dos Bispos Brasileiros, outra Bíblia católica. Ela traduz nesse versículo: Vento de Deus. A tradução ecumênica brasileira, uma Bíblia que reuniu professos judeus e cristãos em sua equipe de tradução. Verte Ruach Elohim, por sopro de Deus. Vejamos a Bíblia do Peregrino, da editora Paulus. Lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o alento de Deus estava sobre as águas. Pelo jeito, há dezenas de outras traduções que enxergam o termo Espírito nesse versículo como denotando uma força proveniente de Deus. Não é mesmo, Sr. Vailate? Acreditamos que o Senhor talvez pudesse rever seus conceitos. Nesse último tópico, vamos ver mais eruditos bíblicos comentando esse versículo, e então veremos que, em uma visão honesta do tema, não é possível criticar a tradução do Novo Mundo nesse texto. Tópico 5. Comentaristas bíblicos tratando desse versículo. Falando sobre o Espírito de Deus, o erudito Robert Davidson, em sua obra Cambridge Bible Commentary, página 16, diz: a frase descreve não caos, mas o poder criativo de Deus em ação. O vento, um símbolo de poder, é usado teologicamente no Velho Testamento para se referir à atividade dinâmica e presença de Deus no mundo, seu Espírito. Este comentarista não pensa que uma pessoa é apresentada aqui, mas antes, o poder de Deus em ação. O Espírito de Deus é um poder criativo, não uma pessoa. Willem van Gemeren é professor emérito de Antigo Testamento e línguas semíticas na Trinity Evangelical Divinity School. Note o que ele comenta em sua obra The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, volume 3, página 1073. O significado mais básico de ruach é quase sempre definido como sopro, ar em movimento e vento. A ideia por detrás de ruach é o fato extraordinário que algo tão intangível quanto o ar deve se mover. Ao mesmo tempo, não é o movimento em si que evoca atenção, mas a energia manifesta por tal movimento. Em outras palavras, a essência invisível de ruach é conhecida primariamente pelo seu efeito no mundo visível, pelo qual podemos atentar e perceber sua essência. Desta forma, ruach é um termo representando algo não visto, a fim de que o efeito visível da força invisível possa ser adequadamente percebido. Esta fonte mostra que o significado básico da palavra ruach não denota uma personalidade, mas antes, algo não visto a fim de que o efeito visível da força invisível possa ser adequadamente percebido. Portanto, isto provê inequívoca base filológica para a tradução do Novo Mundo verter como força ativa de Deus. Observe o que o respeitado teólogo Charles Fritsch, em sua obra comentada de Gênesis, diz. Aqui a concepção que permeia a criação é um empenho entre a deidade e certas forças da natureza, nas quais o misterioso poder divino invisível produz ordem a partir do caos, conquista o reino da escuridão e subjuga o mar selvagem e sem fronteiras. Observe que o erudito se refere ao Espírito como poder divino invisível. Da mesma forma que o erudito bíblico Bruce Walter, também comentando Gênesis, faz. O vento de proporções divinas pode ser também o Espírito, o fôlego dador de vida, de Deus movendo-se sobre as águas preparatórias para o princípio da criação. Pois o Espírito de Deus me fez, o fôlego do Todo-Poderoso me mantém vivo. Ele cita Jó 33:4. Ele continua. Em hebraico, a palavra para espírito, fôlego, vento, todos são símbolos de poder. Observe o fôlego dador da vida, claramente não pessoal. Interessante também o fato de que a palavra hebraica denota poder. John Mackenzie, teólogo católico já citado aqui nesse vídeo, lecionou em várias universidades e tinha conhecimento avançado em diversos idiomas
Era perito em hebraico, grego, aramaico e outros 7 idiomas. Note o que ele comenta sobre o termo Ruach Elohim. Espírito é o princípio da vida e atividade vital. O espírito é o fôlego de vida. O fôlego é o fôlego de Deus, o vento, comunicado ao homem por inspiração divina. O espírito de Javé, ou o espírito de Deus, é uma força que tem efeitos singulares no homem. E o espírito de Javé é uma força que opera as obras de Javé, o Salvador e Juiz. O espírito de Javé é frequentemente a força que inspira a profecia. Concluímos, portanto, que a versão da tradução do Novo Mundo, força ativa, para o hebraico ruá, ou o grego pneuma, é tanto exata como apropriada para Gênesis 1, versículo 2. Resumo do vídeo. 1. Vimos que é difícil defender a teologia da Trindade em face da lógica. Como poderia eu imaginar que o Espírito de Deus é uma outra pessoa que faz parte dele mesmo e que, ao mesmo tempo, o próprio Deus o usa para criar, para inspirar e para realizar sua vontade? 2. Vimos dezenas de traduções bíblicas que concordam com a tradução do Novo Mundo em traduzir em Gênesis 1, versículo 2, como sendo uma força usada por Deus. 3. As definições de dicionários bíblicos dão base filológica para a TNM usar a expressão força ativa de Deus no texto em evidência. 4. Vimos diversos comentários bíblicos de estudiosos trinitários assumindo o real significado do termo hebraico nesse versículo e principalmente no Antigo Testamento. Vamos ver nessa parte final do vídeo o comentário de um acadêmico moderno, o teólogo Daniel Wallace, em sua obra Gramática Grega e a Personalidade do Espírito Santo. Ele comenta que não há base gramatical alguma no Novo Testamento para se crer que a suposta terceira pessoa que compõe Deus é bíblica. Ele diz, em suma, tenho procurado demonstrar neste artigo que a base gramatical para a personalidade do Espírito Santo está ausente no Novo Testamento. Mas isso é frequentemente, se não em geral, a primeira linha de defesa dessa doutrina por muitos escritores evangélicos. Mas se a gramática não pode legitimamente ser usada para apoiar a personalidade do Espírito, então talvez seja necessário reexaminar o restante de nossa base para esse compromisso teológico. Eu não estou negando a doutrina da Trindade, é claro, mas estou argumentando que precisamos fundamentar nossas crenças em uma base mais sólida. Sim, queridos seguidores, deve ser penoso defender essa doutrina, não é mesmo? Sabe por quê? Porque essa teologia, como mencionamos no início, é extrabíblica. E é isso que vamos aprender com o professor Vailate agora. Em uma de suas palestras, ele disse o seguinte... E é importante estudarmos os pais da igreja porque, até então, até poucos anos, pais da igreja eram um assunto mais circunscrito ou limitado a contextos católicos. Mas de alguns poucos, mas bons anos para cá, os protestantes parece que descobriram os pais da igreja e começaram a estudar sobre eles. Algo que até então estava mais circunscrito, como eu disse, a círculos católicos, a teólogos católicos, padres e tantos outros. Mas percebam que os pais da igreja são importantes, porque eles vêm desenvolver, a aprofundar e às vezes sistematizar conceitos ou doutrinas que hoje, às vezes, nós defendemos e nem sabemos que certas crenças que eventualmente tenhamos vêm deles. E a gente talvez nem saiba disso. Quer saber de um exemplo desses daí? A Trindade. O nosso conceito de Trindade, veja bem, o conceito, ele vem dos pais da igreja, não vem da Bíblia. Porque a Bíblia não apresenta nenhum conceito de Trindade. Essa ideia, Deus é um, essência, mas subsiste ou coexiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia veio de um pai da igreja chamado Tertuliano, que aliás é o último, não à toa, que nós mencionaremos já daqui a pouco. Então perceba, a gente crê na Trindade porque um teólogo e advogado cristão lá do 2º século até o iníciozinho do 3º formulou essa conceituação. Então a nossa fé vem, por exemplo, a partir da conceituação dele, ela não vem diretamente da Bíblia. Vocês estão entendendo? Olha que coisa interessante. Dentre tantas e tantas e tantas outras crenças que temos,
que elas são mais frutos da exegese e da interpretação de pais da igreja do que de uma leitura direta da Bíblia. E é importante estudarmos os... Exatamente, professor Vailate. Saiba que as testemunhas de Jeová preferem um entendimento direto da Bíblia, sem filosofia e sem invenções ilógicas. Não esqueçam de deixar o like e verificar sua inscrição no canal. Estamos só começando. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.